meninas! Eu vou começar o vídeo com uma frase. A vida é muito simples, o que damos, recebemos. No decorrer desse vídeo vai ficar bem claro o que eu quero dizer em relação a isso. E eu quero dizer para vocês que no vídeo anterior eu comecei falando para vocês que eu estava fazendo alguns estudos em relação ao padrão de pensamento que nós temos. E talvez ficou a dúvida, o que essa menina está estudando, né? Ela está lutando contra a infertilidade e está estudando em relação ao pensamento. Por que eu comecei a estudar sobre isso? Eu comecei a observar que a grande maioria, lógico que para cada regra tem sua exceção, das meninas que conseguiam o seu objetivo em relação à infertilidade, que é sempre o beta positivo, o famosinho, a maioria delas contavam que logo, um pouco antes de conseguir o seu objetivo, elas ficavam tranquilas. Perceberam que vai acontecer, eu comecei a entender que no tempo certo de Deus acontece, então eu resolvi relaxar, desencanar, acreditei que ia acontecer no tempo certo e ponto. E aí ficou aquela dúvida assim, puxa vida, a maioria delas falam a mesma coisa e a gente tem assim uma certa raiva de escutar as pessoas falarem assim, relaxa que vem, é só relaxar que vem. Fala sério, dá uma raivinha de escutar isso. E aí eu comecei a falar, nossa, alguma coisa tem aí, eu preciso entender como isso funciona. E aí eu comecei assistindo um vídeo e outro vídeo e me chegou numa questão que é a física quântica, que nada mais é do que entender como funciona o seu eu com o universo, com Deus, como que funciona essa logística toda. E aí, gente, eu comecei a entender que existem certas leis que regem o universo, que são criadas por Deus, que fazem com que essas leis sendo obedecidas, as coisas acontecem. E por incrível que pareça, a nossa conexão que nós temos com o universo são os nossos pensamentos e sentimentos em relação aos nossos pensamentos. Então, quando uma tentante começa a ter pensamentos positivos de que aquilo vai acontecer, então o universo reage a esse pensamento, fazendo com que aquilo de fato aconteça. Veja bem, pode às vezes parecer irritante ouvir isso, né? Porque para mim por muito tempo foi. Mas eu quero deixar claro para vocês que nada do que eu estou falando é algo que eu só simplesmente acho. São coisas que eu tenho me aprofundado nos livros e até vídeos em relação a esse assunto. Se a gente parar para pensar um pouquinho, parando para pensar em relação aos paradigmas que nós temos, o que são paradigmas? Paradigmas são conjuntos de hábitos, de pensamentos que nós temos e que repetidas vezes fazem com que nosso subconsciente acredite como verdade. Óbvio, gente, que eu tô falando isso assim muito superficial, sabe? Mas eu quero que você entenda o conceito geral para fazer pequenas mudanças na sua vida, como eu tenho feito e tenho visto resultados, tá? E creio fielmente de que meu positivo vai chegar. E eu ainda vou compartilhar isso aqui dentro desse canal com vocês, tá bom? Na medida que nós temos esses pensamentos e eles são repetidos, nós acreditamos nele fielmente. E o nosso corpo começa a reagir em relação àquilo. Então veja bem, acho que na primeira dificuldade que uma tentante tem de conseguir engravidar, ela começa a colocar padrões mentais na cabeça dela, que ela não observa, isso é tudo, né, naturalmente, sem nenhuma intenção, de que aquilo ali talvez não seja para ela, talvez ela tenha algum problema, talvez ela tenha que lutar para ter a maternidade que ela tanto deseja. E isso, à medida que ela vai pensando várias e várias vezes, o seu subconsciente acredita naquilo como verdade. A partir do momento que ele toma aquilo como verdade, o seu corpo começa a reagir aos seus pensamentos. Não é muito incomum que uma tentante comece tendo um probleminha e depois vai aumentando, e aumentando, e aumentando. Então, gente, eu não quero me prolongar muito, mas o que eu quero dizer para vocês aqui é que o nosso primeiro
objetivo deve ser mudar os nossos padrões mentais. E isso é feito através das repetições. Acho que algumas de vocês já devem ter escutado, né? Afirma positivo, coloca um mantra, fica repetindo aquilo para vocês todos os dias. Então, assim, se você começa a falar, eu acho que eu tenho um problema porque eu não consigo engravidar e tal, e aí quando alguma pessoa pergunta, você não quer filhos? E você fala, eu acho que eu tenho um problema porque eu não tô conseguindo, tem tanto tempo que eu não tô tentando e não tô conseguindo. O seu subconsciente toma aquilo como verdade, de maneira que o teu corpo vai agir acreditando naquela verdade e aparecendo problemas. Então, gente, eu tô falando isso pra vocês, mas eu estou falando coisas que aconteceram verdadeiramente milagres em minha vida depois que eu comecei a mudar meu padrão mental, tá? E eu vou falar isso em outros vídeos pra vocês. Mas o que eu quero deixar nesse vídeo de verdade, de dica, é assim, coloque uma frase na sua vida e comece a repetir ela. E mesmo que aquilo que você esteja vendo na tua realidade não seja aquilo que você está falando, repita ela todo o tempo. Exemplo, você descobriu a tua infertilidade, alguma coisa assim. Coloque uma frase muito legal que você pode colocar e que você tem que repetir todos os dias e muitas vezes para que o teu subconsciente entenda e comece a agir daquela forma. Estou completamente curada, tudo acontece para um bem maior, eu sigo o fluxo com tranquilidade, todas as mãos que tocam no meu corpo são mãos curativas, estou pronta para ser mãe, eu aceito a maternidade com muita felicidade, tudo está acontecendo em perfeita ordem. Mesmo que você vá ao médico e o médico te fale que você está com um problema grave. Gente, isso é muito sério. Eu apliquei na minha vida, vou contar para vocês mais para frente. Mas isso é muito sério. Mesmo que ele diga para você que você está com um problema grave, repita isso sem acreditar em nenhuma só palavra que ele disse. De verdade, eu fiz isso e teve grandes milagres na minha vida. E eu creio hoje completamente que eu vou ser mãe. Como eu já disse, eu vou contar aqui nesse canal. Mas fica aí a dica, gente. Aquilo que damos, recebemos. Então, a partir de hoje, dê pensamentos positivos. Mesmo que você esteja inseguro e com ansiedade, lute contra essa ansiedade. Crie uma mente fortalecedora em você, tá? E então coloca essas frases no seu dia, repete. Se você não acredita em nada do que eu tô falando, então só se dê só digamos assim, um teste. Diz assim, tá bom, vou tentar por um mês o que essa menina aí tá falando. Vamos ver o que acontece, tá bom? Gente, de verdade, é um desejo tão grande de ajudar vocês e de me ajudar também. E eu tenho certeza, nós vamos ser mães. Se a gente mudar tudo isso na nossa vida, nós vamos ser mãe, não importa a nossa realidade. Deus é grande e Ele vai dar aquilo que nós queremos, tá? Que é ser mãe. Tira isso da sua cabeça que talvez Deus não queira que você seja mãe. Eu fiquei com isso na minha cabeça por muito tempo. Não vale a pena, tá? Tira isso da sua cabeça. Beijo enorme pra vocês e a gente vai se falando, tá?